Então, vamos lá. Vamos começar aqui, então. Basic difference between do and make. Então, nós temos aqui diferenças básicas entre do e make, que, como eu falei para vocês, tem como principal tradução esses dois verbinhos. A principal tradução é fazer. Tudo bem? Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente vai usar o do. Vejam só. Use do for actions, obligations, and repetitive tasks. Então, o do, gente, vamos pensar o seguinte, junto comigo. Ele é um fazer no sentido geralzão, tá? É um fazer no sentido genérico da coisa. Quando eu falo assim para você, o que você gosta de fazer? Ah, teacher, eu gosto de jogar bola, eu gosto de estudar inglês, eu gosto de ir à praia, né? Esse é o do, porque é o do geral. O que você gosta de fazer? Né? Então, é esse fazer. Você pergunta, o que você está fazendo? Eu vou usar o do. What are you doing? O que você está fazendo? E assim por diante. Então, esse é o fazer genérico. Além disso, o do a gente também usa para algumas ações, as quais a gente vai ver daqui a pouco, obrigações e tarefas repetitivas. A gente já vai ver vários exemplos aqui também, tá? Já o make, vejam só, o make, gente, ele dá um uso, digamos, pensem o seguinte, aquilo que se faz com as mãos, tarefas manuais, né? Você vai preparar um bolo, você vai fazer a sua cama, digamos assim, né? O que você faz com as mãos. Eu vou fazer um carrinho de madeira. Esse é o fazer make, manual. Então, por isso que eu coloquei aqui para vocês, ó. For creating or producing something. Ou seja, quando você cria ou produz alguma coisa. E também for actions you choose to do. Para ações que você escolhe fazer. A gente já vai ver também algumas possibilidades para vocês entenderem isso aqui melhor. No geral, gente, o do, ele se refere à ação. E o make, geralmente, se refere a um resultado. Mas não se esqueçam que há sempre exceções. Nem toda regra é 100%. Tudo bem? Então, vamos entender melhor isso aqui, essa explicação, com os exemplos que a teacher trouxe. Então, eu dividi em vários contextos para vocês entenderem melhor, tá? Vamos começar com o do. Common English collocations with do. Então, eu vou colocar aqui para vocês as principais colocações com o verbo to do. E o primeiro contexto que eu trouxe aqui para vocês é sobre housework. Vamos repetir? Housework. Housework. Housework são as tarefas domésticas, trabalho doméstico, lavar roupa, lavar louça, enfim, passar a roupa, tá? Tudo isso são tarefas domésticas que a gente chama de housework. Então, eu coloquei a principal colocação aqui para vocês, ó. Do the housework. Do the housework. Que significa fazer as tarefas domésticas. Então, sempre que vocês estiverem falando sobre tarefas domésticas, o do vai ser a principal colocação, tá? Então, por exemplo, eu trouxe um exemplo aqui para vocês, ó. After I got home from the office, I was too tired to do the housework. After I got home from the office, I was too tired to do the housework. Ou seja, o que eu tô falando aqui, né? Depois de eu chegar em casa do escritório, eu estava cansada demais para fazer as tarefas domésticas. Ou para fazer os trabalhos domésticos. Tudo bem? Então, veja que eu usei aqui, ó, to do the housework, e não make the housework. Então, fazer trabalhos domésticos, fazer as coisas de casa, essa expressão é do the housework. Do the housework. A segunda tarefa doméstica que eu coloquei para vocês aqui é do the laundry. Vamos repetir? Do the laundry. Do the laundry. Isso aqui, gente, significa, se eu for traduzir ao pé da letra, fazer a lavanderia, ou seja, lavar a roupa. Então, vocês lembram que eu falei para vocês que nem sempre do e make vai ser traduzido como fazer, né? Ele também pode ter outras traduções. Então, são apenas combinações. Do the laundry significa lavar a roupa. E aí vocês têm que usar o do, tá? Olha só o exemplo.
I really need to do the laundry. I won't have any clean clothes left. Ou seja, eu realmente preciso lavar roupa. Eu não tenho nenhuma roupa sobrando, né? Eu não tenho nenhuma roupa limpa sobrando, certo? Então, to do the laundry, uma tarefa doméstica, lavar a roupa. Próxima tarefa, próximo task que a gente tem aqui é do the dishes. Do the dishes. O do the dishes, fazer as louças, entre aspas, né? Cujo significado é lavar a louça. Do the dishes. Vamos repetir? Do the dishes. Por exemplo, I'll make dinner if you do the dishes afterwards. I'll make dinner if you do the dishes afterwards. O que significa essa frase, né? Eu irei fazer o jantar. Aqui eu estou usando make. Já vou explicar para vocês esse uso do make aqui, ó. Eu irei fazer ou eu irei preparar o jantar se você, se você do the dishes. Se você lavar a louça depois, afterwards, né? Se você lavar a louça na sequência. Existe uma outra possibilidade da gente falar lavar a louça em inglês, que é esse aqui, ó. Wash the dishes. Wash the dishes. Conseguiram ver? Porque aí a tradução é literal. Wash é o verbo lavar. Então, eu posso falar wash the dishes, lavar a louça. Wash my car, lavar o meu carro. Mas eu não posso falar, por exemplo, do the car. Percebem? Eu não falo do the car, porque a combinação é só com o dishes. É do the dishes. Deu para entender? Yes? O que mais? Temos uma outra tarefa doméstica, ó. Do the shopping. Vamos repetir? Do the shopping. Do the shopping. Do the shopping significa fazer compras. Fazer compras de supermercado, por exemplo. Então, olhem só o exemplo aqui. I went to the bank, did some shopping, and mailed a packet at the post office. Mais uma vez. I went to the bank, did some shopping, and mailed a packet at the post office. Essa frase, gente, ela está no passado. Qual é o passado de do? Nós já vimos, ó. É esse aqui, ó. Did. Did. Então, essa frase está no passado. O que ela está falando? I went. Eu fui ao banco, fiz algumas compras. Mailed a package significa eu enviei um pacote no correio. Então, ela foi para o banco, fez compras e enviou um pacote nos correios. Tudo bem? Bom, a gente falou que tarefas domésticas é sempre do. Porém, temos uma exceção. Vejam só. Quando a gente quer falar que vai arrumar a cama, veja que o sentido é de arrumar ou fazer a cama, né? Tem gente que fala assim, vou fazer a cama. A gente usa mais o verbo arrumar. A gente vai usar o make. Make the bed. Make the bed. Então, essa é a colocação correta. Arrumar a cama, a gente fala make the bed e não do the bed. Tudo bem? Aqui eu coloquei uma definição para vocês do que é make the bed. Vamos ver aqui? Putting blankets, sheets, and pillows in the correct place so the bed looks nice and not messy. Aqui tem vocabulário, né? Vou traduzir aqui para vocês. Vejam só. Putting blankets. Blankets são cobertores. Então, significa aqui, putting blankets, colocar, né? Colocar cobertores, sheets, sheets que são lençóis, sheets, e pillows são travesseiros, ok? Então, blanket, sheets and pillows. Tudo isso fica na nossa caminha, né? In the correct place, ou seja, no lugar correto. So, the bed looks nice, né? Ou seja, então, a cama looks nice, ela fica com uma boa aparência, e not messy. Messy quer dizer bagunçado, desorganizado. E aí, ela não fica bagunçada. Lembra que eu falei aqui para vocês, nessa frase do make dinner? Aqui em cima, vamos voltar aqui, ó. I'll make dinner if you do the dishes afterwards. Lembram dela? Vamos lá. O make
Vou abrir uma perninha aqui para o make, tá? Ele pode substituir, gente, o verbo cook, tá? Então, sempre que você for falar que você vai fazer, ou no sentido de preparar, né? Eu posso falar cook, eu posso usar o verbo prepare, o make substitui. Então, se eu quero falar, por exemplo, eu vou preparar o café da manhã, vou fazer o café da manhã, a gente usa make breakfast. Make breakfast. Se for o almoço, eu falo make lunch. E se for o jantar, eu falo make dinner. Então, vamos lá, mais uma vez. Make breakfast, make lunch, make dinner. Porque o make, como eu falei para vocês, ele substitui o verbo prepare or cook. Tudo bem? Ah, teacher, e o bolo? Vou fazer um bolo, vou fazer um omelete, vou fazer uma salada. É sempre make, tá? Eu posso falar make a cake, porém existe uma collocation bem melhor, que é o bake a cake. Não sei se vocês já viram, bake a cake, que é o assar um bolo. Então, é mais comum a gente ouvir a pessoa falar bake a cake, que é a collocation que combina melhor, do que o make a cake. Ambas estão corretas, tá? Mas para bolo, bake a cake soa melhor. Ah, vou fazer um omelete. Posso usar o make an omelette. Fazer uma salada, make a salad. Fazer uma pizza, make a pizza. A gente pode usar para tudo, tá? Mas enfim, como a gente sabe, collocations é algo que vocês precisam ouvir bastante e se expor o tempo todo. Quanto mais vocês se exporem a elas, mais vocês vão gravando. Tá bom? Então, olha só. Beleza, terminamos aqui essa parte de housework. Então, recapitulando. Tarefas domésticas, né? A gente vai usar o verbo do. Ah, eu esqueci de uma que eu não coloquei na listinha para vocês, que é o do the iron. Do the ironing, que significa passar a roupa. Olha só, gente, a tradução não tem nada a ver. Do the ironing. Ironing vem do ferro, do iron. Quem lembra do filme Iron Man? O Homem de Ferro, né? Isso aqui significa ferro. Então, passar a roupa, em inglês, é isso aqui, é do the ironing. Não tem nada a ver com a tradução literal, não tem nada de roupa aqui, não tem nada de clothes, porque roupa é clothes, né? Não tem nada. Então, a gente tem que gravar e ponto, acabou. Infelizmente é assim, né? Não tem uma regra. Ah, passar a roupa, do the ironing. Não tem, a gente, se quiser traduzir ao pé da letra, ficaria pass the clothes. Ó, se for traduzir ao pé da letra, é isso aqui. Se você falar isso aqui para um nativo, ele não vai entender nada do que você quis dizer. Porque se você falar pass the clothes, ele vai entender que você está pedindo para passar a roupa, tipo assim, no sentido de entregar, né? Me passe a roupa. Vocês entenderam? Agora, o passar lá com o ferro é do the ironing. Eu acho que isso é uma das coisas mais legais de um idioma, né? Porque, de certa forma, ele dificulta a nossa vida, mas, ao mesmo tempo, o nosso cérebro está trabalhando como nunca. Isso é muito saudável, né, para todos nós. Certo, gente? Portanto, tarefas domésticas, usamos o do. Para cozinhar, usamos o make. Combinado? Vamos para o próximo contexto. Contexto de trabalho e de estudo. Work and study. Vamos lá. Primeira colocação que eu trouxe para vocês é do work. Vamos repetir? Do work. Quando você fala que tem que fazer um trabalho, a gente também usa o do. Do work. Por exemplo, I can't go out this weekend. I have to do some work on an extra project. I can't go out this weekend. I have to do some work on an extra project. O que eu estou falando aqui? Eu não posso sair este final de semana. Ó, I can't, eu não posso. I can't go out. Go out significa sair para passear. Go out. Eu não posso sair para passear este final de semana. Por quê? I have to do some work. Eu tenho que fazer um trabalho em um projeto extra. I have to do some work. Aqui eu coloquei o some no meio, um quantificador, mas ele poderia falar I have to do work on an extra project. Ok? Sem o some aí no meio. Do homework. Do homework. Homework
é a lição de casa. É a tarefa de casa. Então, vocês estão vendo que tudo que está relacionado a tarefas é sempre o do. Fazer lição de casa, eu não falo make homework, eu falo do homework. Então, eu falo, you can't watch any TV until you have done your homework. You can't watch any TV until you have done your homework. Ou seja, você não pode assistir nada de TV, ou melhor, nenhuma TV, até que você tenha feito a sua lição de casa. Aqui, gente, vocês perceberam que eu usei o done. O done, ele está conjugando o verbo do, tá? Esse done é o do lá no present perfect. Lembra que a gente aprendeu o present perfect lá atrás? Então, olha só, vou traduzir mais uma vez. Você não pode assistir nada de TV até que você tenha feito a sua lição de casa. Olha esse you have done. You have done. Esse you've é a contração de you have. You have done, que é o auxiliar lá do present perfect, que a gente traduz como tenha feito. Pronto, do verbo fazer. Ok? Se eu quero perguntar, por exemplo, gente, vocês fizeram a lição de casa? Pergunta no passado. Como que fica essa pergunta? Você fez a lição de casa? Toda pergunta no passado eu começo com o did. Então eu falo, did you do your homework? Você fez a lição de casa? Did you do your homework? Certo? A pergunta, ó, no passado eu sempre começo com o did. E o verbo fica normal, fica no presente. Do your homework. Did you do your homework? Yes, I did. Sim, eu fiz. Né? Lembrando, gente, que o passado de do é did. Lembram dele? E o passado de make é made. Made. Olhem só a pronúncia, ó. Made. Made. Isso aqui é a pronúncia, tá? Próxima collocation. Do business. Fazer negócios. Do business. Por exemplo, we do business with clients in 15 countries. We do business with the clients in 15 countries. Nós fazemos negócios com os clientes em 15 países. We do business. Então, tudo que está relacionado a trabalho e estudo é sempre do. Olha só um outro exemplo. Do a good job. Do a great job or do a terrible job. Quando a gente quer falar que a pessoa fez um bom trabalho, o verbo fazer, né? Faça um bom trabalho. Nossa, eu fiz um excelente trabalho, teacher. Não, eu fiz um trabalho péssimo. A gente também usa o do, né? Porque trabalho também pode ser essa palavrinha aqui, ó. Job. Job, tá vendo? Essa palavrinha job a gente pode traduzir como emprego ou trabalho, tá? Assim como work, a gente também traduz como trabalho, né? Então, eu posso falar do a good job. Por exemplo, a Fiorella, quando eu estou ensinando inglês para ela e ela faz algo certo e eu fico feliz, eu falo para ela, good job. Bom trabalho. Quer dizer, foi muito bem feito. Good job. Good job. Yes? Então, vamos ver um exemplo, ó. She did, a frase está no passado. She did a good job organizing the party. Ou seja, ela fez um bom trabalho organizando a festa. Organizing the party. She did a good job organizing the party. Ok? Então, eu coloquei aqui para vocês, ó, que nessa expressão a palavra job não se refere necessariamente a work, aquele trabalho em si, né? Simplesmente significa que a pessoa fez algo bem, né? Se a pessoa fez algo bem, igual eu falei para vocês da Fiorella, ela conseguiu fazer um círculo bonitinho. Aí o que eu falo? Oh, good job. Ela fez algo bem feito. Entenderam? Yes? Muito bem. Falando ainda de trabalho, eu coloquei a expressão aqui para vocês, do a report, que é fazer um relatório. Quem faz relatórios de trabalho, a gente usa o do a report e não make a report. Report, relatório. Tudo bem? Então, olha só o exemplo. I'm doing a report on the history of American foreign policy. I'm doing a report on the history of American foreign policy.
A pronúncia dessa palavra, gente, é foreign. Foreign, ok? Foreign. Isso aqui significa estrangeiro. Então, eu estou fazendo um relatório sobre a história da política estrangeira americana, ok? E aí nós também podemos falar writing a report ao invés de do a report. É uma outra colocação, no sentido de escrever, ok? Escrever um relatório, ou você pode falar o fazer um relatório. E por fim, a gente tem o do a course, que significa fazer um curso. Do a course. Repeat, do a course. Então, se você quer falar, por exemplo, eu faço um curso de inglês, né? Vocês podem usar o do an English course, ok? I do an English course e não I make an English course, ok? Então, vejam só. We are doing a course at the local university. We are doing a course at the local university. Nós estamos fazendo um curso na universidade local. We are doing a course. E uma outra possibilidade que a gente tem é utilizar o taking a course. Take a course. I'm taking an English course. Vocês podem falar dessa forma, tá? Vejam só, vocês podem falar desse jeito. Eu estou fazendo. I'm taking an English course. Ou vocês podem falar I'm doing an English course. Tudo bem? Então, temos essas duas possibilidades no sentido de fazer um curso. Take a course ou do a course. Aqui eu conjuguei ele no gerúndio. Por que gerúndio? Porque eu estou fazendo. I'm doing. Ok? Estou fazendo um curso de inglês. Por isso que temos o ing aqui no final dos verbos. Lembram deles? Vamos lá. Vamos falar sobre agora cuidados com o seu corpo. Taking care of your body. Taking care of your body. Vamos repetir? Do exercise. Do your hair. Do your nails. Ok? Do exercise é fazer exercício, né? Então, se eu pergunto, você faz exercício? Do you do exercise? Do your hair é no sentido de fazer o cabelo. A mulherada fala, eu vou lá para o salão fazer meu cabelo. A gente fala assim, né? Então, em inglês, a gente fala do my hair, your hair, se for o seu cabelo, my, se for o meu cabelo. Então, eu coloquei aqui para vocês que é no sentido de style your hair, né? De deixar ele organizado, arrumado, estiloso. E do your nails é fazer as suas unhas. Aqui eu coloquei, ó, paint your nails, no sentido de pintar as unhas. A gente fala assim, a mulherada, eu vou fazer as unhas, não é assim? Então, do your nails. Do your nails, fazer as suas unhas. Então, vamos ver aqui os exemplos, ó. Começar aqui no do exercise. I do at least half an hour of exercise every day. I do, ou seja, eu faço at least. Gravem essa expressão, gente. At least significa no mínimo. Então, eu faço no mínimo half an hour. Half an hour é metade de uma hora, ou seja, meia hora. Eu faço no mínimo meia hora de exercício todos os dias. I do at least half an hour of exercise every day. Okay? I'll be ready to go in 15 minutes. I just need to do my hair. I'll be ready to go. Olha a pronúncia, ó. I'll be ready to go. I'll be ready to go. O nativo, ele vai falar assim. Dificilmente você vai ouvir o nativo falar I'll be ready to go. Ele vai falar assim, I'll be ready to go. I'll be ready to go. Lembra que eu falei para vocês que o som do T vira som de R? Então, I'll be ready to go. O que significa isso? Eu estarei pronto ou pronta. Futuro, ó. I'll be. Eu estarei. Lembra que o be é o verbo ser estar. Então, tá no futuro. Por que eu sei que tá no futuro? Por causa desse I will. I'll be ready to go. Só para abrir uma aspas aqui para vocês lembrarem, ó. I will pode ser contraído para I'll. Toda vez que vocês verem isso aqui, gente, isso aqui indica futuro. Não tem tradução, esse I will. Não sei o que você queira falar, eu vou, eu irei, né? Enfim. Mas ele vai depender do verbo que vier na frente. No caso, a gente tem o verbo be, que é o verbo ser estar. Então, a gente vai traduzir como eu estarei, futuro.
I'll be ready. Ready é pronto. Então, eu estarei pronto. I'll be ready to go. Eu estarei pronta para ir em 15 minutos. Eu apenas preciso fazer o meu cabelo. I just need to do my hair. Okay? Can you open this envelope for me? I just did my nails and they are still wet. O que eu tô falando aqui, né? Can you open? Você pode abrir? Olha o can, sempre para fazer pedidos. Você pode abrir? Can you open this envelope for me? Você pode abrir este envelope para mim? I just did my nails. Olha só, gente. Esse just a gente pode usar quando você acaba de fazer alguma coisa. Tipo, faz pouco tempo que você acabou de fazer algo. Então, quando eu falo assim, I just did my nails, significa eu acabei de fazer as minhas unhas. Mas é um acabar, não esteja completo, né? Às vezes sim. Mas aqui é no sentido de que faz pouco tempo. É igual falar assim, nossa, gente, eu acabei de enviar uma mensagem aqui para vocês, faz nem 5 minutos. Eu acabei de te ligar. A gente usa esse just, tá? Então, I just did. Ou seja, eu acabei de fazer as minhas unhas. A frase está no passado, porque ela já fez, tá? E elas ainda estão wet. Wet significa molhado ou molhadas, né? Eu sou a rainha de estragar as unhas, né? A unha tá wet, eu vou lá e... Aqui, ó, tem uma aqui que tá, ó, tava wet. No mesmo dia eu já estraguei. It's terrible. Mulherada vai me entender. Ok, students. Tranquilo aqui, gente? Então, algumas collocations aí com relação aos cuidados do corpo, da saúde. E agora, general good or bad actions. Vamos falar de algumas ações boas e ruins, tá? Quando eu quero falar assim, faça algo, faça alguma coisa, faça tudo, não faça nada. Eu uso sempre o do, tá? Então, quando eu falo assim, do anything or do something, no sentido de faça algo, do something, faça alguma coisa, do something, do everything, faça tudo ou todas as coisas. Agora, do nothing é fazer nada. E geralmente a gente usa sempre num sentido negativo. Você não precisa colocar o verbo na negativa. Se eu falo assim, por exemplo, ó, se eu quero falar assim, ó, ela não fez nada. Veja que eu tenho 2 elementos na negativa nessa frase. Em português, a gente tem 2 elementos na negativa. Eu tenho não e eu tenho nada. Mas o que acontece? Em inglês, nada é nothing. E o nada já indica que a frase é negativa. Vocês não concordam? Então, se a gente for pensar em português, fica meio redundante, né? Para que você vai usar o não, se o nada já indica negação? Não é verdade? O inglês é econômico, então a gente não vai precisar usar esse não. Vocês estão entendendo o que eu quis dizer aqui? Não precisa falar não. Aí eu vou usar o verbo no positivo, ó. She did nothing. O que é she did nothing? Ela não fez nada. Traduzindo ao pé da letra, ela fez nada. A frase é negativa, não é? Só que no inglês a gente não precisa usar esse não, apenas o nothing, porque o nothing já indica que a frase é negativa. Tá bom? Então, só uma observação aí com relação à palavrinha nothing. A gente não usa um verbo na negativa. A gente não vai usar o not, ou don't, ou doesn't. Tá bom? Então, olha só, coloquei aqui alguns exemplos para vocês. Are you doing anything special for your birthday? Você irá fazer algo em especial para o seu aniversário? Are you doing? Frase do futuro. Are you doing? You can't do everything by yourself. Let me help you. You can't do everything by yourself. Ou seja, você não pode fazer tudo sozinha. Esse by yourself dá essa ideia, né? Quer dizer, você mesma, sozinha, sem a ajuda de ninguém. Deixe-me ajudar você. Let me help you. Deixe-me, let me help you. Let me help you. Let me help you. Ok? Então, sempre que vocês quiserem falar assim, fazer algo, fazer alguma coisa, fazer tudo ou fazer nada, é do. Ok? Depois nós temos a palavra do well. Do well, no sentido de fazer bem. Fazer algo de uma maneira correta, adequada. Por exemplo, I think I did pretty well in the interview. Como que eu vou traduzir isso aqui?
Eu acho que eu fui muito bem na entrevista. Ou seja, você fez algo bem. Então, se eu quero falar que eu fui bem na entrevista, a gente vai usar esse do well, tá? I think I did pretty well in the interview. Ok? Do badly. Badly é o oposto de do well. É, filha. Do badly é o oposto de do well, né? Então, olha só. Everyone did badly on the test. The highest grade was 68. O que eu tô falando aqui? Que todos foram muito mal na prova. The highest grade. Grade é a nota, tá, gente? Ou seja, a nota mais alta, the highest. A nota mais alta foi 68. Então, todos fizeram muito mal. Todos foram muito mal na prova. Então, vocês percebem que nem sempre a tradução é o fazer, né? Isso aqui, como eu falei para vocês, são combinações. E olha, gente, vou falar uma coisa para vocês. Saber collocations coloca o teu nível do inglês lá em cima, né? Porque evita aquele inglês basicão. Você acaba tendo um domínio do idioma, né? Um domínio higher, um domínio mais alto ali. Evita aquele basicão de você estar traduzindo sempre as palavras ao pé da letra. E aí a comunicação nem sempre consegue se dar em 100%, né? Do good. Do good, gente, é fazer o bem. Então, olha só como é diferente. Ó. Do well é fazer algo bem. Agora, do good é fazer o bem. Por exemplo, the non-profit organization has done a lot of good in the community. The non-profit organization, guys, significa organizações não lucrativas. Ok? Então, essas organizações não lucrativas têm feito, olha o present perfect, ó, has done, tem feito muito bem, tem feito o bem na comunidade. Aqui o do ficou done, porque ele está conjugado no particípio, no past participle, tá bom? Mas, enfim, esse não é o tema central da aula, só para vocês saberem como que fala fazer o bem. Então, se eu falo assim, faça o bem no Natal, ajude as pessoas, tarará, é esse aqui. Do good on Christmas. Faça o bem no Natal. Eu não vou falar do well on Christmas, né? Porque do well é quando você faz uma tarefa de uma forma correta, de uma forma certa. Tudo bem, gente? Para essa diferença. Aqui, do the right thing. Isso é uma frase que a gente vê muito em filmes. Do the right thing. Vamos repetir? Do the right thing. Significa fazer a coisa certa. Do the right thing. Thing é coisa. When I found someone's wallet on the sidewalk, I turned it into the police because I wanted to do the right thing. Então, mais uma vez, when I found someone's wallet on the sidewalk, I turned it into the police because I wanted to do the right thing. Ou seja, quando eu encontrei a carteira de uma pessoa on the sidewalk é a calçada. Então, em inglês, essa palavrinha aqui, ó, significa calçada, sidewalk. E wallet é carteira. Então, quando eu encontrei a carteira de uma pessoa, né, de alguém na calçada, I turned it in to the police. Quer dizer, eu entreguei isso à polícia. Because I wanted to do the right thing. Porque eu quis fazer a coisa certa. I wanted to do the right thing. Eu quis fazer a coisa certa. Lembrando que o to tá aqui no meio, ó, para separar os dois verbos, o querer e o fazer, o do. Tá bom? E por fim, do your best, que é fazer o seu melhor.
quando a gente quer falar assim em inglês, ó, dê o melhor de si, faça o melhor que você conseguir. A gente usa do your best. Por exemplo, don't worry about getting everything perfect. Just do your best. Muito usado no contexto de business English. Do your best. Quer dizer, não se preocupe em fazer tudo perfeito, tudo perfeitamente. Apenas faça o seu melhor, ou dê o seu melhor. Just do your best. Ok, students? Just do your best. Muito bem. Aqui nós encerramos as principais colocações do. Claro que existem várias outras. Mas recapitulando aqui em cima. O do para ações, obrigações e tarefas repetitivas. Geralmente ele se refere à ação e não ao resultado, né? Se eu me refiro à ação, fazer um curso, fazer um relatório, tudo isso são ações.